Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos primeiros carros que a BYD trouxe aqui para o mercado brasileiro. Esse aqui é o BYD e o OnePlus 100% elétrico. Mas será que ainda vale a pena comprar este carro ou compensa mais você levar para casa um concorrente ou quem sabe até mesmo um outro modelo da BYD? Nessa avaliação completa a gente vai conferir detalhes como autonomia, desempenho, consumo, acabamento, espaço interno, porta-malas, equipamentos, enfim. Vamos falar de tudo para entender então se ainda vale a pena levar para casa o OnePlus. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. Como esse carro não é tão recente, ele já é bem conhecido também de design no mercado brasileiro. Aqui na frente a gente encontra essa grade fechada, já que é um carro elétrico, então ele tem menos entradas de ar do que um carro a combustão. Ela é num prateado com o logo BYD aqui no centro. Aqui abaixo você encontra linhas mais arredondadas, até um pouco esportivas, eu diria. Esse carro, na verdade, ele tem uma carinha de sorridente, né, digamos assim. E falando agora para vocês sobre o conjunto de iluminação, felizmente ele é 100% em LED. Eu acho muito bonito, por sinal. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como guia de lanterna, mas na lanterna ele fica um pouquinho mais fraco. Você tem ainda farol baixo e farol alto em LED do tipo projetor e a seta pisca em laranja nessa mesma guia aqui da lanterna. Agora, o que é interessante é que quando você aciona a própria lanterna ou farol baixo, ele também acende essa guia de LED aqui na grade, interligando os dois conjuntos de iluminação. Também vale citar que esse carro tem um ajuste elétrico de altura dos faróis lá pela central multimídia e também o farol alto automático que a gente mostrou no nosso vídeo de assistências à condução. Agora, um ponto negativo é que, infelizmente, ao contrário da maioria dos BYD aqui no mercado brasileiro, não dá para desligar esse DRL pela central multimídia. Uma pena, né? Então, à noite, se você estiver com a chave ligada, vai ficar chamando a atenção à toa. Mas aqui pro lado a gente encontra essas rodas de liga leve que estão sujas, mas que eu acho muito bonitas, com pneus medida 215/55 aro 18 e, claro, perfil de uso urbano, né? Esse carro não tem pretensões off-road. Aqui a gente tem o BYD Design, eu acho uma plaquetinha bem interessante também. E agora falando sobre retrovisores, a gente encontra aqui um repetidor de seta em LED que fica bem visível, inclusive. E eles têm também uma luz de cortesia que se acende quando você chega perto com a chave presencial. Também funciona para o conjunto de câmeras 360. E a parte de baixo aqui deste retrovisor é pintada em black piano, como vocês podem notar. A maçaneta é na cor do veículo, tem o botão da chave presencial, depois a gente vai falar melhor sobre ela. A gente pode perceber também que aqui abaixo dessa parte em plástico preto a gente ainda tem um detalhe na cor da carroceria. A base dos vidros é em cromado, acho bonito, o contorno aqui de cima também, né? E aqui um pouco mais para trás você tem uma espécie de escama de peixe. Tem até um detalhe em relevo aqui, se vocês notarem, gosto bastante disso. A coluna B é em black piano e as barras de teto também são nesse estilo um pouco mais cromadas. Lembrando que colocando aqui as barras transversais, o bagageiro de teto suporta no máximo 50 kg, o que é uma boa capacidade. Já aqui na traseira a gente encontra esse design que, por sinal, eu particularmente gosto bastante. A gente tem aqui o Build Your Dreams, e isso está sumindo dos carros mais novos da BYD, porque é a sigla dela, né? Construa seus sonhos em português, BYD, que é o BYD. E hoje eles estão trazendo somente realmente as 3 letras iniciais. Eu não acho assim tão brega isso aqui como o pessoal diz, mas enfim. A gente tem aqui uma grande área livre, né? Já que não tem o logotipo aqui embaixo. Você só tem um EV de Electric Vehicle, ou seja, veículo elétrico. O para-choque aqui ele mistura um elemento prateado junto com a cor da carroceria e outros elementos também no plástico preto convencional. Falando sobre o conjunto de iluminação, esse que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna, que é ligada de fora a fora, inclusive. Só que, infelizmente, essa lanterna ela não fica sempre ligada. A gente já viu em vários modelos da Stellantis que assim que você liga o carro, além dele ligar o DRL lá na frente, ele liga a lanterna traseira. Aqui não, só vai realmente quando você ligar a lanterna lá de forma manualmente ou então ligar os faróis baixos. Acho que dessa forma aqui, sempre ligada, ficaria mais bonito e ajudaria até na identificação do carro, digamos, de longe. Mas felizmente tudo aqui é em LED. Você tem, além dessa guia de lanterna, a luz de freio, a luz de ré, a luz de placa. Você tem lanterna de neblina traseira que fica ali na parte de baixo, também em LED. E a luz de seta, além de ser em LED, ela é dinâmica. Então ela corre de dentro
para fora, fazendo um visual bem interessante. Seguinte, pessoal, vocês estão assistindo a essa avaliação totalmente de graça, não é verdade? Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa também é uma função completamente gratuita para vocês, mas que ajuda muito a gente. E caso você já tenha atualizado o seu aplicativo do YouTube, você pode também hypar o vídeo ali perto dos comentários, que da mesma forma é gratuito e ajuda muito o nosso canal. Estamos gravando aqui debaixo de chuva, então considerem esse nosso empenho e deem essa retribuição pra gente, por favor. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico, que convenhamos, aqui não é tão mecânico assim, já que nós temos um modelo 100% elétrico. O que eu posso dizer para vocês é, o motor elétrico fica posicionado aqui no eixo dianteiro, como vocês podem ver, está bem sujo por sinal. Tem a manta acústica aqui, mesmo não sendo um carro a combustão, e ele entrega pra gente uma potência máxima de 204 cavalos com 31,6 kg de torque. Lembrando que essa potência é entregue a 4.620 rotações. Todo mundo acha que o carro elétrico tem a potência e o torque de forma instantâneas, mas não necessariamente, tá? Algumas marcas informam rotações específicas. O que eu achei curioso é que a rotação aqui é bem baixa, 4.600 mais ou menos. Geralmente essa potência entrega a 15.000 rotações por minuto, então não sei se essa informação está muito correta, mas é o que está no manual do proprietário. Vale lembrar também que já testamos aqui no canal o BYD Dolphin Plus, que usa exatamente esse mesmo conjunto mecânico. E ambos possuem somente tração dianteira, já que o motor elétrico é posicionado aqui na frente. Se tratando de um carro 100% elétrico, é lógico que eu não posso deixar de citar para vocês o conjunto de baterias. Aqui no caso do Yuan Plus, elas são também do tipo Blade LFP, lembrando, Blade é o nome que a BYD dá para essas baterias, e LFP significa que ela é feita de lítio-ferro fosfato. E ela tem uma capacidade aqui no Yuan Plus de 60,48 kWh. Infelizmente a BYD não informa se esse número é respectivo à capacidade nominal da bateria ou à capacidade utilizável, porque toda bateria dela tem uma capacidade, digamos que total, mas o que você consegue usufruir no dia a dia é um número um pouco menor. Eu quero citar aqui para vocês, na central multimídia, algumas configurações, digamos assim. A gente pode trocar o modo de intensidade da regeneração, deixar no padrão ou então no mais alto, e também trocar o modo de exibição de autonomia, o padrão ou o dinâmico. O dinâmico ele vai se alterando de acordo com o seu consumo, né? Que é o mais correto, na verdade. Em definições de carga, você ainda pode colocar carregamento inteligente, então você programa um horário para ele carregar, e aqui você pode também ativar ou desativar o bloqueio anti-roubo, ou seja, com ele ativado você não consegue tirar o carregador, a não ser que você destrave o carro. Lista de energia, você tem aqui a quilometragem total do carro e um consumo médio acumulado nesse total aqui de 23.000 quilômetros. Aqui o tempo de condução e também a velocidade média é o mesmo que você tem ali no painel de instrumentos, mas você pode também resetar por aqui. Em curva de energia ele te mostra um gráfico ali mais ou menos do quanto você está economizando ou recuperando energia. Lembrando que o modo de regeneração você também pode alterar por esse botão aqui no painel, entre o mais alto e também o mais fraco. E o que é a regeneração de energia? Aliás, praticamente todo carro híbrido ou elétrico tem o que a gente chama de regeneração de energia ou recuperação de energia, algo nesse sentido. Quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ou seja, nas desacelerações e frenagens, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Dessa forma você consegue economizar um pouco de energia. Se você pegar uma serra muito grande, por exemplo, você vai chegar lá no final da serra com a bateria consideravelmente mais cheia do que quando você começou. E o modo de regeneração de energia no mais alto, ele vai intensificar essa frenagem, enquanto no standard, que seria o normal, ele vai deixar o carro um pouco mais solto. Lembrando que você pisando no pedal do freio, ele faz exatamente o mesmo efeito de recuperação de energia. Então é só um estilo de condução, não significa que no modo de regeneração mais alto, ele vá ficar necessariamente mais econômico. Felizmente o bocal fica aqui na parte dianteira e do lado direito. Já passaram alguns carros pelo canal onde fica o bocal lá do lado esquerdo. E aqui no Brasil, né, onde a gente não tem a mão inglesa, é muito importante que fique deste lado. Bom, a gente tem aqui duas entradas, uma AC do tipo 2 e aqui embaixo você tem o CCS do tipo 2, que é aquela entrada combinada. Você tem até um LED ali que se acende quando está carregando. E o que a gente tem aqui falando de potência de carregamento, segundo a ficha técnica oficial,
diz que em AC, ou seja, corrente alternada, ele carrega em até 7 kW. Porém, pessoal, no Dolphin Plus também informa isso e, na verdade, ele carrega, se não me engano, até em 11. Então, vamos confirmar isso com o pessoal da BYD, porque às vezes eles informam algumas coisas erradas, para ser sincero. Agora, em DC, ou seja, corrente contínua, onde você usa a parte de baixo ali da entrada também, a ficha técnica diz que ele carrega em até 80 kW, que eu acho uma boa potência. E ele tem também a tecnologia V2L, que comprando um acessório na concessionária, é vendido separadamente do carro, você tem como se fosse aquele filtro de linha, né, aquela extensão, onde você pluga aqui no carro e aí você consegue conectar, por exemplo, um notebook, carregar um celular, até mesmo uma pipoqueira, um frigobar, alguma coisa nesse sentido. Ele vira uma tomada, digamos, para você conectar algum dispositivo externo. Isso é bem interessante. E antes da gente falar sobre o desempenho que vocês tanto adoram, precisamos citar primeiro o peso deste carro. O Yuan Plus tem aqui 1.700 kg, lembrando que ele é vendido em versão única aqui no mercado brasileiro. O que para um SUV desse porte é bastante coisa, mas se a gente levar em conta que ele é um elétrico, ou seja, ele tem aquele peso adicional das baterias, que a gente sabe que são bem pesadas inclusive, 1.700 kg não é assim tão absurdo para ele. Agora, o que me decepciona é o seguinte, eu sempre costumo falar para vocês a capacidade de reboque do carro. E aqui no Yuan Plus é de 0 kg. A BYD, infelizmente, não permite que você coloque um engate para puxar alguma carretinha. Agora sim, os dados de desempenho. De acordo com a própria BYD, ele acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos, o que é um número muito bom. E a velocidade máxima fica definida em 160. Mas não que eu tenha testado isso na prática, mas digamos que na verdade é 170 km por hora a velocidade máxima deste carro. E falando em gastar, precisamos citar o consumo. O Inmetro ele informa pra gente uma média equivalente para que fique mais fácil da gente comparar com modelos totalmente a combustão. Então, segundo o Inmetro, na cidade, esse carro faz o equivalente a 39,8 km por litro. Já na estrada, o equivalente a 33,1 km por litro. Agora, falando para vocês sobre autonomia, de acordo com o Inmetro, com uma carga completa da bateria, ele faz até 294 quilômetros. Mas agora vamos para os meus dados pessoais durante essa semana de testes aqui com o BYD e Yuan Plus. Lembrando que eu rodei aproximadamente 800 quilômetros com esse carro. Então testei bastante para vocês. Na cidade, segundo o computador de bordo, geralmente eu fiz entre 4 e 5 kWh a cada 100 km. Mas a gente fez o nosso teste de consumo urbano, seguindo aquele padrão de sempre aqui no canal, no nosso percurso específico 100% de cidade, e nesse nosso trecho sempre com o ar-condicionado ligado, ele fez, de acordo com o painel de instrumentos, 5,1 kWh a cada 100 km, o que daria pra gente uma autonomia de incríveis 1.185,9 km com uma carga completa. Para ser bem sincero com vocês, esse computador de bordo não é confiável. Já é difícil, mesmo no exterior, você achar um carro elétrico que passe de 1.000 km de autonomia. Quem dirá um desse porte com somente 60 kW. Para que fique mais justo, eu fiz então a nossa conta manual de acordo com o percentual de bateria que a gente saiu e que a gente chegou no final do percurso. E nas minhas contas manuais, digamos assim, ele fez 18,01 kWh a cada 100 km. Significa então que pelos nossos cálculos, ele faria uma autonomia de 335,8 km com uma carga completa. Ainda fica consideravelmente acima dos 294 do Inmetro, mas vale lembrar que esse teste do Inmetro ele é bem conservador. Ele pega, por exemplo, o padrão EPA, que é o americano, e reduz em cerca de até 30% do resultado que eles conseguem. Na prática, você facilmente faz a mais que o Inmetro, então esse número de 335,8 km de autonomia é bem mais condizente com a realidade do que os 1.200 praticamente que o painel informa pra gente. E na estrada essa situação se repete, tá? De acordo com o painel de instrumentos, geralmente eu fiz entre 5 e 6 kWh a cada 100 km. Mas também fizemos o nosso teste de viagem com esse modelo, então pegamos aquele trecho padrão de estrada aqui no canal, onde pelo painel ele fez 6,3 kWh a cada 100 km, mas em nossas contas manuais ele fez 17,3 kWh a cada 100 km. A autonomia então em percurso 100% rodoviário, de acordo com o painel de instrumentos, ficaria em 960 km. Já considerando a minha conta manual, ficaria
ficaria em 349,6. Curiosamente, ficou até um pouquinho melhor do que a média de cidade, sendo que geralmente os elétricos são invertidos nessa questão, né? Na estrada, por velocidades mais altas, eles consomem mais bateria. No nosso caso aqui, ficou um pouco diferente, porque o consumo de carro elétrico é extremamente variável, tá, pessoal? Essa autonomia aqui de 350 km arredondando, eu achei bem interessante aqui para o BYD OnePlus, considerando o seu porte e também a capacidade da bateria. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, a gente pode citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto na traseira você tem independente do tipo Multilink. Agora, o ponto positivo é que você tem os freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na dianteira, e esse carro também tem a limpeza automática do disco. Então, em dias de chuva, como esse nosso aqui de hoje, ele vai de alguns em alguns quilômetros aproximar as pastilhas de freio para eliminar a água. Então, se você precisar fazer uma frenagem um pouco mais forte, você vai ter uma eficiência melhor aqui dos freios, já que eles estão secos. Mas lembrando, você quase não usa os freios convencionais do carro em um modelo 100% elétrico, já que ele tem aquela frenagem regenerativa que eu disse para vocês, que automaticamente reduz bastante a velocidade do carro. E vamos aproveitar o OnePlus aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre aqui no canal, vou fazer um comparativo com outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Volvo EX30, que inclusive já passou por avaliação aqui no canal, e também o próprio BYD One Pro. Não confundam, tá? Esse aqui é o Plus e o Pro já passou também por teste aqui no canal, que é um pouquinho mais barato, a gente já fala disso também. De comprimento, o Plus tem 4,45 m, enquanto o Volvo tem 4,23 m, é bem menor, e o Pro tem 4,31 m, também é um pouco menor que esse carro. De largura, 1,87 m, infelizmente a BYD até o momento não nos informou qual que é a largura, considerando também os retrovisores, mas o EX30 tem 1,84 m e o Pro tem 1,83 m. De altura, 1,61 m, aqui no Plus, no EX30 são 1,55 m e no Pro 1,67 m. O Pro, por incrível que pareça, é consideravelmente mais alto que o Plus. De entre-eixos, ótimos 2,72 aqui no Plus, 2,65 no Volvo e 2,62 lá no Pro. E eu também gosto geralmente de citar para vocês a capacidade off-road de cada carro, mesmo que ele não tenha pretensões de fora de estrada. Vão livre em relação ao solo são 15 centímetros, mas até o momento a BYD não confirmou pra gente se esse número é a altura mínima em relação ao solo ou se estamos falando então de um vão livre entre os eixos. Mas de toda forma, 15 centímetros é baixo para um SUV compacto, então você precisa tomar um pouco de cuidado porque ele raspa com uma certa facilidade. O ângulo de entrada aqui na frente, segundo as informações no manual, é de 19 graus. O ângulo central não é informado, pedimos isso para a BYD também. E o ângulo de saída é 24 graus. A capacidade de imersão, infelizmente, também não é especificada em centímetros. O manual diz somente que o limite é a parte inferior da carroceria. Esse aqui é o interior do BYD OnePlus. Vamos conferir como que é o acabamento? Ó, que beleza, hein? Poucas partes em plástico duro. A maior parte desse carro é emborrachada, isso é bem interessante. O acabamento da BYD geralmente é realmente bem primoroso. A gente tem um design bem diferente aqui neste carro. Olhem as saídas de ar, por exemplo. Ela já tem um detalhe bem diferente aqui, que não serve para nada, tá? Isso é estético. E as saídas de ar, além delas terem isso aqui que parece uma questão de musculação, né? Você também pode abrir ou fechar dessa forma, então é bem diferente. Aqui embaixo você tem, que já está até bem sujo inclusive, uma espécie de couro aqui, né? Um material acolchoado mais branco, um creme talvez. Aqui abaixo eu acho que faltou um porta-objetos, caberia muito bem. Lógico, você tem a central multimídia gigante, que depois a gente fala dela. E olha esse design bem diferente nessa peça, que parece um aço escovado, tá? Mas é só imitação. E as bizarrices, digamos assim, mas no bom sentido, tá? Continuam aqui na porta. Primeiro, a gente tem aqui um acabamento macio também em cima. Esse mesmo material acolchoado aqui, mais claro, nessa parte um pouco mais abaixo. A maçaneta, olha que diferente, ela já tem o tweeter aqui incorporado do sistema de som e você abre assim, ó. Então estamos aqui dentro, por exemplo, você tem esse movimento para abrir
a porta. Aqui já tem um plástico duro, mas com uma textura um pouco diferente. Aqui já tem um couro azul, que ao meu ver não tem nada a ver com esse carro, mas enfim, é o mesmo azul que a gente encontra aqui em toda essa região de cima. Um pedacinho dele aqui também, aqui não serve como porta-objetos porque é vazado. Volta o plástico duro aqui na parte de baixo, mas olha que curioso, a gente tem esse detalhe bem bonito, que ele é basicamente um baixo, né? Então você consegue tocar aqui, ó. Eu não sei tocar, tá, pessoal? Mas, ó, reparem que ele faz um som legal, ó. Dá pra você ficar brincando com isso aqui. Você tem ali na porta um porta-garrafas, né? Só que essa garrafa de 500 ml, muito obrigado, Volvo, ó, já entra forçada, né? Então uma um pouco maior com certeza não vai caber. E o espaço aqui para porta-objetos, ele até que é grande, tá? Mais do que parece. Algo que eu gosto muito aqui nessa porta é que você tem a vedação até aqui embaixo. Então aqui tá molhado porque a gente tá com a porta aberta, mas reparem como está limpo, não tá sujo. Então como você tem a vedação, na hora de entrar no carro você não suja a sua calça ou a sua perna. E antes da gente ir lá para aquela parte de baixo, quero voltar aqui para a região de cima para citar algumas coisas. Primeiro você consegue visualizar aqui o repetidor de seta de dentro do carro. Isso eu acho bem interessante porque além de melhorar a visualização de quem vem atrás, também te ajuda a não esquecer a seta ligada. Falando sobre o retrovisor, ele tem um rebatimento elétrico, só que infelizmente não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata ré. Pelo menos ele tem desembaçamento e eu falo para vocês daqui a pouquinho. Mas uma outra coisa legal da porta, que acho que vocês não tinham notado, é isso aqui, ó, uma iluminação ambiente. Inclusive a gente consegue aqui pela central multimídia em luzes ambiente trocar a cor ou até mesmo o brilho aqui, né? Reparem, por exemplo, ó, agora ela tá num azul meio verde. Vou colocar numa espécie de amarelo. Vou colocar agora mais para o laranja e para um vermelho. O vermelho dele é quase um rosa, tá? Mas tem. Ou você pode deixar ali também um pouquinho mais branco, mas que ele ainda fica meio esverdeado. Tem iluminação ambiente aqui nas portas, também nessa parte aqui de baixo. Deixa eu voltar para o azul para vocês verem. Na porta também lateral e também lá atrás, que depois a gente mostra para vocês. E você tem inclusive aqui a opção de colocar cores dinâmicas, onde ele vai trocando as cores de acordo com o que você escolhe aqui. Então ele vai, ó, acendendo e apagando. E você também pode colocar de acordo com o ritmo da música, o que não fica legal, sendo sincero, mas você pode se você quiser. Agora sim, voltando aqui para a parte de baixo, infelizmente a gente não tem uma soleirinha, mas tem de série os tapetes em carpete com esse escrito aqui BYD. O banco do motorista tem ajustes elétricos, mas infelizmente não tem um ajuste de lombar. E falando em bancos, olha que loucura esse revestimento. Você tem esse couro mais claro aqui, como se fosse um creme na parte central. Apesar de você ter o couro microperforado, ele não tem ventilação nem aquecimento, mas você conta com um detalhezinho vermelho nas laterais. Tem também essa parte em azul marinho, digamos assim, e aqui ele passa a ser preto. Então, que mistura maluca que a BYD fez, né? Eu particularmente não gosto. Acho que poderia misturar o preto e o branco somente com costuras um pouco mais discretas. O que eu posso dizer é que esses bancos são bem confortáveis, com o único problema, esse apoio de cabeça ele é bem pronunciado para frente, então às vezes ele pode te incomodar. E eu que sou alto, ele pega até um pouquinho nas minhas costas. Vamos falar agora sobre ar-condicionado? Cadê os botões, hein? Tudo praticamente fica aqui pela central multimídia nessa tela. Parece prático, mas no dia a dia é bem chato. E também tem um detalhe aqui no OnePlus que me incomodou bastante, que eu já vou falar para vocês. Primeiro, a gente tem somente dois comandos físicos aqui no console, depois eu mostro ele com calma, que é o modo automático e para você ligar ou desligar a ventilação. Aqui você regula então a força dessa ventilação. Aqui a temperatura tem dos dois lados, pessoal, mas o ar-condicionado não é dual zone, ele é só digital. Vocês podem ver que ele muda os dois lados juntos. Já deveria ter digital pelo porte desse carro. Aqui você regula para onde vai sair o ar, legal que você pode deixar tudo junto ou um só. Isso nem todo carro permite. E aqui para você ligar ou desligar a ventilação, modo automático, compressor do ar, função máxima do ar-condicionado.
aqui para desembaçar o vidro dianteiro, desembaçador do vidro traseiro, que inclui também dos retrovisores, como vocês podem notar, a recirculação de ar, e aqui se você quiser deixar só ventilação sem o ar-condicionado. A gente ainda encontra aqui configurações, e você tem essa opção aqui de reduzir a ventilação durante as chamadas. Isso é bem legal, porque o vento ele atrapalha, né? A recirculação de ar automática ao estacionar seria para os gases do escapamento, mas esse carro elétrico não faz muito sentido. E aqui você regula quanto tempo o ar-condicionado vai ficar ligado de acordo com a partida remota, que depois eu vou mostrar para vocês. Dá para você deixar de 10 a 30 minutos. E aqui, quando você aciona o modo automático do ar, você ainda tem uma opção mais econômica e uma opção mais confortável. Agora, qual que é o problema? Primeiro que você não tem comando físico para as funções mais importantes, que é a temperatura e a ventilação. E os carros mais recentes da BYD, em qualquer tela que você estiver, até no Android Auto ou Apple CarPlay, você usa 3 dedos para você mudar a ventilação ou a temperatura. Aqui vocês podem ver que não funciona. E esse carro está com software atualizado, tá? Pelo menos o que diz aqui a central. Então, sinceramente, eu não sei se as unidades mais recentes, esse carro aqui já tem seus quase 3 anos de uso, mais ou menos. Eu não sei se as unidades que estão sendo vendidas atualmente, se elas já trazem essas atualizações, mas pelo menos remotamente você não consegue atualizar aqui nessa central multimídia. Perguntei isso pro pessoal da BYD, caso eles tenham respondido, tá aí na tela para vocês a resposta oficial. Mas tem um detalhe também, quando você entra lá no Android Auto, essa barra aqui de baixo some. E nos modelos mais recentes, que já passaram aqui pelo canal, você pode puxar para cima, onde a barra volta com os comandos do ar-condicionado, inclusive. Aqui também não funciona, nem a parte de cima, tá? Isso aqui só vai funcionar porque eu tô fora do Android Auto. E tem mais uma coisa, se eu não me engano foi o Song Pro que a gente testou recentemente, que ele já fica fixo aqui os comandos do ar-condicionado aqui na parte de baixo, mesmo no Android Auto, então já facilita muito. Esse carro não tem nada disso. Eu geralmente tenho utilizado isso aqui, ó, aumentar em 1 grau. Ok, elevei a temperatura em graus. Vocês podem ver que já mudou aqui, né? Aumentar uma ventilação. Certo, a velocidade do ventilador está aumentando em 1. Eu não gosto de fazer isso, tá, pessoal? Mas qual que... Ó, que eu falei pra vocês que não funciona, tá? Isso acaba sendo, por incrível que pareça, mais prático do que fazer esse movimento aqui, ó. Que é clicar 2 vezes no Android Auto, vir aqui em sair. Às vezes ele demora ainda, ó. Sair. Agora eu clico aqui no ar-condicionado e agora sim eu mexo no que eu quiser. Ou seja, falta aquela atualização dos carros mais modernos da marca. Alguns, inclusive, você pode mudar pelo painel de instrumentos. Aqui não dá. Seguindo aqui pelo console, a gente tem essas saídas de ar também bem diferentes, igual aquelas laterais, né? Mas também com seu acabamento exageradamente azul. Tem um carregador por indução aqui, mas ele não tem ventilação. O que eu gosto é que você pode, por favor, com o carro parado, tá? Não faça isso com ele em movimento. Mas você pode deixar o celular aqui e acessar alguma coisa, assistir alguma coisa, ele bem apoiadinho. Você pode deixar até ele um pouco de lado. E se o ar-condicionado estiver ligado, ele gela bastante o celular, tá? Até demais, então tomem cuidado. Agora, aqui no carregador por indução, você pode deixar as saídas de ar aqui direcionadas para baixo, onde ele vai conseguir ajudar a refrigerar, mas ele não é feito para isso, tá? Acho que já poderia ter uma ventilação independente aqui nessa parte de baixo. Falando em parte de baixo, olha o que a gente tem escondido aqui, olha que interessante. Você tem um grande compartimento aqui, que serve como um porta-objetos, mas também abriga 2 entradinhas do tipo USB e também uma tomadinha 12 volts desse lado. Seguindo aqui pelo painel, a gente tem essa alavanca de transmissão bem diferente, que parece um manche, né? Você clica aqui do lado para trocar as marchas. Tem aqui o botão do pisca-alerta, o botão start-stop, que parece um cristal, fica bem bonito, né? O botão de partida. Comando físico de volume para central multimídia, ou você deixa ela em stand-by, se você quiser. Aqui para você desligar os sensores de estacionamento, desligar o sensor de ponto cego. Auto-hold, aquela função que segura o carro freado até você pisar no acelerador. Só que detalhe, quando essa função está ativada, assim que você para o carro, ele demora um pouquinho para ativar a frenagem automática, ou seja,
Se você parar e logo soltar o pedal do freio, ele vai acabar andando, tá? Fiquem atentos. E os comandos aqui do ar-condicionado que eu falei para vocês, na verdade são 3, tá? Esqueci de citar esse aqui, que é o desembaçamento dianteiro. Mais para trás, aqui você troca o modo de regeneração de energia. Aqui no meio é um modo neve e aqui do lado você tem modos de condução. O normal, o Sport, o Eco e o neve aqui, que fica separado, como eu disse para vocês. Mais para trás a gente tem aqui 2 porta-copos. Esse aqui ele vem com uma espécie de apoio, tá? Então você consegue tirar para deixar o porta-copos mais fundo, ou você pode inverter o lado. Aqui você tem apoio de braço neste azul, só que ele não tem ajuste de altura nem de profundidade. Aqui inclusive tem um vão, se vocês repararem. Então se você colocar alguma coisa aqui, vai lá para dentro do baú. Um baú bem grande inclusive, mas que infelizmente não tem refrigeração. Porta-luvas, vamos conferir. Desce suavemente, né? O espaço é pequeno, mas pelo menos você tem uma iluminação em LED. E isso aqui é do retrovisor, que eu já vou falar para vocês. Está um pouco escuro, me perdoem que está chovendo hoje também, mas essa parte aqui de cima é escura. Inclusive você tem lá o teto solar que eu já mostro. Não tem nada aqui para o motorista, acho que faltou um porta-óculos ou uma alça de mão pelo menos. O retrovisor, como eu disse para vocês, ele vem com aquela proteção, digamos assim. Só que aí ele não fica tão chique, né? Não fica tão bonito, mas você pode tirar a proteção como eu fiz, para ele ficar essa espécie de borderless, que ele fica uma borda meio infinita. Aqui em cima você encontra no quebra-sol do motorista um porta-documentos, espelho, tampão e iluminação em LED, olha que bacana. Aqui para o passageiro a mesma coisa, incluindo o porta-documentos. Aqui em cima, iluminação em LED também. E como a porta está aberta, se eu clicar aqui agora, ela vai ficar um pouco mais forte, vocês perceberam? Agora, se eu fechar a porta, logicamente, elas desligam suavemente, e aí clicando, ela vai acender manualmente, né? Faltou um porta-óculos aqui também, né? O espaço já existe. Agora, a questão é, para você desligar o acionamento automático quando abre a porta, você tem que vir aqui. Se você não configurou aqui no atalho, você vem aqui nas configurações. Aliás, controles do veículo, você vem aqui, ó, luzes interiores, aqui você pode acender elas ao mesmo tempo ou no botão do lado desligá-las. E esse aqui é o interruptor de porta, então agora que eu desliguei, abri a porta e elas não acenderam. O legal é que a gente tem aqui configurações do teto solar, então pela central multimídia você consegue abrir, por exemplo, só 59%, ele já vai começar a abrir. Tudo você pode fazer também por aqui, né? Então a cortina, por exemplo, eu cliquei uma vez somente, ele vai fechar. Se eu clicar de novo, ele vai parar onde eu quiser, né? Ó. E vou abrir o teto solar, capaz da gente se molhar um pouquinho. Dando um toque, ele faz somente essa abertura de ventilação. Dando mais um toque, ele vai abrir completamente. Dando mais um toquinho, ele ainda abre mais um pouco. E agora, dando mais um toque, ele vai fechar completamente. Vocês podem reparar, inclusive, que o teto solar ele já tem uma espécie de filtro, tá? Ele já é um pouco mais escuro do que o vidro normal, o vidro cru, digamos assim. Vamos ao volante multifuncional, ele também tem esse revestimento em azul, que eu particularmente não gosto. O couro não é ruim, mas acho que poderia ser um pouquinho melhor. E ele tem essa costura em vermelho, que não combina nada com azul, né? Vai entender a escolha dos chineses. Desse lado você tem um atalho para as câmeras 360, que depois a gente vai mostrar. Rotação elétrica da multimídia também mostro. E aqui comandos do piloto automático adaptativo. Legal que ele tenha essa função. Inclusive você tem o botão aqui da direção, digamos que semi-autônoma, né? Desse lado direito você tem comandos aqui de som para passar as faixas e comandos do painel que eu falo daqui a pouquinho. Tem também o reconhecimento de voz para atender ou encerrar chamadas e esse mode aqui é para você trocar a fonte de áudio para Bluetooth, rádio, enfim. É lógico que esse volante tem também o ajuste de altura e profundidade e olha que interessante, o painel ele vem junto com o volante. Aqui do lado esquerdo a gente tem comandos então dos faróis e desse lado direito você tem os limpadores com intermitente variável, porém não tem sensor de chuva. Isso é um pecado de praticamente todo BYD. Agora vamos ao painel de instrumentos. Já destaco que infelizmente ele tem somente 5 polegadas. Eu acho bem pequeno, considerando inclusive que o Yuan Pro tem uma tela, se eu não me engano, de 8.8. Aqui são somente 5 e o OnePlus ele está acima do Yuan Pro, né? Então vai entender as escolhas aqui da BYD. Mas enfim, vamos às configurações. Olha que incômodo. Aqui por esses botões de volume,
você também mexe no painel. Então quando você clica aqui, esse botão serve para você, ao invés de passar o volume, passar as informações do painel. Esse aqui continua sendo para as faixas. E aqui a gente encontra então um total de consumo de todo o carro, né? Mais para baixo você tem pressão individual dos pneus com a temperatura. Aqui você tem uma tela mais clean, onde não tem nada. Mais para baixo, velocidade média. Aqui o tempo de condução, mas reparem que ele só mostra em horas completas. E 9,2 horas não são 9 horas e 20 minutos. Você precisa ficar calculando. Aqui, Acceleration Timer. Quando você coloca no modo Sport, você consegue aqui medir o 0 a 100, mas precisa estar no modo Sport. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho no momento do nosso test drive. Já deixa eu mostrar para vocês, inclusive, que você tem outros modos de condução. O normal, por exemplo, o Eco não muda praticamente nada, tá? Só vai mudando ali embaixo. E o Sport também. Vocês viram que ele até pisca o vermelhinho aqui em cima, mas onde muda mesmo é aqui na central multimídia. Reparem essas linhas vermelhas, que quando eu coloco, por exemplo, no modo normal ou no modo Eco, não aparecem, tá? Só no modo Sport mesmo. Aqui abaixo a gente tem então a única média de consumo desse carro, que como vocês viram já não é muito confiável. Além de tudo, está aqui, ó, past 50 km, ou seja, só considera os últimos 50 km rodados. Se você segurar esse botão, você consegue resetar essa média. Então imagino eu que de 0 a 50 ele vai funcionar como um computador de bordo normal, mas acima de 50 ele considera somente os últimos 50. A BYD não especifica isso muito bem nem no seu manual do proprietário, mas imagino que funcione dessa forma. E aqui para baixo a gente volta então para o consumo total do carro. Pouquíssimas informações, só tem um trip de consumo resetável, então não gosto desse painel de instrumentos. Mas aqui, ó, a gente tem um botãozinho para passar o trip de distância, então reparem o trip A ali, a gente tem o trip B, já rodamos quase 800 km com esse carro, e o odômetro total. Se tem 2 trips de distância, por que não ter de consumo também, né? E poderia ser mais fiel, né? Já que esse consumo de 5 kWh a cada 100 km você não faz com praticamente nenhum elétrico, a não ser que seja um de carrinho de golfe, talvez. Aqui a autonomia projetada junto com o nível de carga da bateria, e desse lado esquerdo você tem um indicador de energia, do quanto você está gastando ou recuperando energia. Agora vocês separaram que ele está praticamente todo em inglês, ó, Acceleration Timer, Driving Time, Average Speed, então já poderia estar em português, eu acredito. Tem uma outra coisa, tá? Quando essa câmera aqui no para-brisas detecta alguma coisa, seja um carro na frente, seja as faixas ou sei lá, ele vai aparecer aqui no painel um OnePlus com as faixas do lado. Mas qual que é o problema disso? Qualquer detecção da câmera, ele tira a informação que você estava utilizando anteriormente. Então vamos supor, você está aqui resetando a média de consumo, se ele detectar alguma coisa, ele já vai aparecer na tela e te interromper. Aí você tem que começar isso de novo e torcer para que ele não te interrompa. Eu voltei aqui para o lado de fora do BYD e OnePlus para a gente falar sobre a chave presencial. Tem aquele design já bem conhecido de todos os modelos da BYD, você tem aqui trancamento e abertura das portas, o destrancamento do porta-malas e aqui a partida remota do motor. Vou colocar a chave aqui no meu bolso. Aqui na maçaneta do motorista você tem esse botãozinho. Infelizmente não tem na do passageiro, então se você quiser usar o método presencial de entrar ou sair do carro, você vai ter que dar a volta e clicar nesse botão aqui da maçaneta do motorista. Mas o legal é, dando um simples toque, ó, ele já sobe rapidamente todos os vidros, já fecha o retrovisor e também fecha o ar-condicionado, aliás, o teto solar, né? E inclusive aquela redinha de proteção ali do sol, para não ficar esquentando o carro à toa. Isso também funciona se você der um toque na chave, né? E você pode ativar ou desativar essa configuração na multimídia, assim como aquela de abrir todos os vidros quando você segura o botão aqui de abertura do carro. Mas chegando aqui perto, a gente também pode segurar esse botão aqui na maçaneta, ele já abriu os retrovisores e também vai abrir os vidros. Só que aí nesse caso, se você parar no meio, ele também para por questões de segurança. E a partida remota eu nem preciso mostrar para vocês, porque nem dá para ouvir o motor ligando nem nada, já que é um elétrico, né? Vamos agora para nossa lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais para vocês. A gente tem o teto solar elétrico panorâmico, rodas de liga leve aro 18, apoio de braço dianteiro e traseiro, carregador de celular por indução, iluminação ambiente colorida, inclusive integrada ao ritmo da música, painel totalmente digital de 5 polegadas, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade,
retrovisores com repetidores de seta em LED, luzes de cortesia e rebatimento elétrico, sensor crepuscular, ar-condicionado digital com saídas de ar traseiras, lembrando que não é dual zone, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, chave presencial com partida remota, 4 modos de condução, o Eco, o Normal, o Sport e o Neve, que também não muda praticamente nada ali no painel, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, assistente de descida, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, controles de tração e estabilidade, sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro e também o alerta de abertura de porta, assistente de partida em rampas, alerta de colisão traseira, ACC com stop and go, câmeras 360 graus com projeção 3D, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de pressão e temperatura individual dos pneus, banco do motorista com ajustes elétricos, 2 modos de direção, o conforto esportivo, faróis Full LED com ajuste elétrico de altura e farol automático, lanternas traseiras Full LED com a luz de neblina traseira, 2 modos de regeneração, normal e o alto, e também os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Lógico que além de tudo isso a gente tem essa central multimídia com tela de 12.8 polegadas, ela tem a rotação elétrica, que não serve para nada, né? Mas você pode rotacionar se você quiser. Tem GPS nativo, que inclusive funciona muito bem, conexão sem fio para Android Auto, mas o Apple CarPlay continua por fio. Os carros modernos da BYD já tem a conexão sem fio para ambos. E de novo, quando a gente vem aqui nas configurações, você tem aqui gerenciador de versão, você pode colocar aqui para atualizar e ele aparece aqui, ó, que já está na versão mais recente. Não sei se as unidades mais recentes que chegaram ao Brasil já têm essa atualização, mas era para atualizar remotamente e infelizmente aqui não aparece essa opção para a gente. Bom, você tem aqui 4 entradas USB, 2 na frente, 2 atrás, e 2 delas são do tipo C, uma aqui na frente, outra lá atrás também. Você ainda tem comandos de voz em português, que eu mostrei para vocês, e também 8 alto-falantes no sistema de som. Eu posso dizer que essa central, às vezes, ela fica travando ou desconecta o Android Auto, mas a gente tem aqui as câmeras 360 graus, essas eu gosto bastante, por conta da chuva algumas vão estar prejudicadas, tá? Mas fechando aqui a porta, a gente percebe que você tem essa vista transparente da carroceria, que não é em tempo real, tá? Ele vai projetar de acordo com as câmeras laterais. Aqui para desligar ou ligar o sensor de estacionamento, você tem a projeção 3D se você quiser, inclusive ó, o farol alto, as setas, funciona tudo por aqui. Bom, tirando do modo 3D, que na verdade só serve para você mostrar para os outros, você tem a câmera dianteira, câmera traseira, câmera lateral esquerda, ó, você consegue ver muito bem as rodas, isso é bem bacana. Câmera lateral direita, tem a dianteira mais angular, a traseira mais angular e essa função aqui onde você vê as duas rodas ao mesmo tempo, então passar em lugares mais apertados se torna mais fácil com isso. E o legal é que essas câmeras funcionam em qualquer velocidade. Aqui nas configurações você encontra a primeira função aqui, que é ele trocar a posição da câmera automaticamente de acordo com a detecção do sensor de estacionamento. E mesmo desativado aqui, ele continua fazendo isso, o que se torna até perigoso, porque se você está, por exemplo, aproximando aqui da dianteira e ele detecta alguma coisa na direita, ele vai simplesmente do nada trocar para essa câmera direita e você pode acabar colidindo. Aqui, ó, como vocês podem ver, é para ele ligar de acordo com o quanto você vira do volante, né? Isso abaixo de 30 km por hora. E aqui a vista transparente lá que eu mostrei para vocês. A central multimídia em si não é ruim não, tá? Mas poderia ter um sistema um pouco melhor e já ter essas atualizações dos outros modelos da BYD. E vale lembrar também que a função de rotação elétrica não funciona com Android Auto. Então, estando no Android Auto, você não consegue deixar ela na vertical. Agora vamos a um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o BYD Yuan Plus? Na linha 2025 ele custa R$ 235.800. Lembrando que você não tem opcionais e até as cores são gratuitas. São elas a Skin White, o Surfing Blue, o Adventure Green, que é essa aqui que estamos testando, e também o Time Grey. A BYD até o momento não especificou quais delas são sólidas, metálicas ou perolizadas. E no site oficial você tem 2 opções de interior, mas sinceramente eu só conheço esse aqui, nunca vi o outro. Perguntei isso para o pessoal da BYD também. Ele fala que uma das opções pode ser o Blue and Grey Dual Color, ou seja, o azul e o cinza, né? Ou então o Black and Blue Dual Color, ou seja, o preto com azul. Só que,
sinceramente nunca vi isso. E ambos têm azul, então não sei qual a diferença. Se eu conseguir essa resposta da BYD, coloco aí na tela para vocês. Agora, faltou o interior um pouco mais clean, né? Um pouco preto, um cinza, ou até mesmo todo em claro, sabe? Alguma coisa mais convencional. E nas cores externas eu senti falta de um prata, você só tem o cinza, também de um preto e de um vermelho, que inclusive já teve aqui no Brasil para o Yuan Plus, que hoje em dia infelizmente não tem mais. Outro assunto muito importante, principalmente aqui nos elétricos, é a garantia e as revisões. Pro carro, de modo geral, você tem 6 anos de garantia sem limite de quilometragem, e para a bateria você tem 8 anos de garantia também sem limite de quilometragem. Já as revisões, elas acontecem a cada 20 mil quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que é bem ousado, por sinal. Revestimento aqui atrás continua igual, tá? Mistura de couro claro com detalhes em vermelho, também partes em azul e essa parte mais superior em preto. Atrás dos bancos a gente tem aqui um porta-revistas e 2 porta-celulares. Isso aqui é bem bacana, você tem inclusive dos dois lados. O túnel central aqui é inexistente, vocês podem ver que é liso, isso é bem legal. Você tem aqui saídas de ar traseiras também, um logo BYD Design, que eu acho que não faz muito sentido, mas ok, e 2 entradinhas USB iluminadas, sendo uma delas do tipo C. Você ainda tem aqui um pequeno porta-objetos. Falando em porta-objetos, você tem esse apoio de braço, que também serve como porta-objetos, ou então um porta-copos. E ele tem aqui esses ajustes para você colocar uma garrafa um pouco maior, né? Vamos falar aqui do acabamento de porta. A gente tem nessa região superior igualzinho lá da frente. Aqui é macio, também tem esse material mais acolchoado, o plástico duro, mesmo revestimento em azul, também é vazado aqui, o black piano um pouco mais embaixo, e também você tem um baixo aqui para você tocar. Aqui em cima, pessoal, não mostrei direito para vocês, mas a gente tem uma alça de mão lá para frente que volta suavemente, ajuste de altura até para o passageiro aqui no cinto, e aqui atrás, lógico que você também tem as alças de mão e tem até um ganchinho aqui para você pendurar algum cabide, por exemplo. O esquema de luzes, mesma coisa de lá da frente. Aqui que a porta está aberta, se eu der um toque ele vai ficar mais forte. Agora vamos falar sobre espaço interno, lembrando para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir e o espaço que sobra aqui atrás é esse. Eu posso dizer o seguinte, ainda é um espaço muito bom, principalmente para um carro desse porte. Reparem que um adulto um pouco menor que eu já consegue entrar aqui, e esse banco que está ligeiramente mais para frente já permite que eu me acomode aqui com tranquilidade, mesmo tendo 1,92 de altura. Então o espaço interno é sim um ponto bem positivo. Já falando do espaço para a cabeça, a situação é a seguinte: se eu sentar um pouco mais ereto, ó, estou empurrando o teto. Num SUV com teto solar até dá para entender, mas justamente por ser um SUV acho que o teto poderia ser maior. Lá no Yuan Pro, por exemplo, vocês viram na parte de dimensões que ele é mais alto que esse aqui, que é o Yuan Plus. Mas se eu sentar de forma um pouco mais tranquila, eu não chego a ficar incomodado, embora o cabelo raspe um pouquinho ainda. Vamos falar agora para vocês sobre o porta-malas. Aqui eu tenho uma certa decepção. Podem ver que o acionamento não é elétrico. A gente tem iluminação em LED aqui na esquerda, tem também esse belo espaço, tem até uma redinha para as coisas não caírem lá para dentro, e isso dos dois lados. E aqui você tem aquele carregador que vem de série nos modelos da BYD, o carregador portátil, né, para você utilizar em tomadas convencionais. Ó, reparem que tem 3 pinos. A parte negativa é que ele fica solto aqui pelo carro, né? Então já está bem riscado aqui, deve ser dele balançando de um lado para o outro. Quando a gente levanta essa tampa, olha só o que a gente encontra aqui. Que interessante, um step. Esse é um dos pouquíssimos BYD que possuem o step. E ele é temporário, tá, pessoal? Medida 125/90 aro 16. Agora sim, falando sobre espaço. A gente tem, segundo a BYD, uma capacidade de 312 litros, mas sem o step vai para 440. Por isso que a gente não consegue abaixar essa tampa aqui, né? Porque vai pegar no step. Então ela mais para cima, realmente, o porta-malas fica bem menor.
Para um efeito de comparação, o Volvo EX30 tem 318 litros em medição VDA, que é aquela com bloquinhos, mas o BYD Yuan Pro, já passou por teste aqui no canal também, tem 265 litros. Se eu não me engano, ele também tem step, mas a medida ainda é inferior aos 312 aqui do Plus. Bom, o fechamento da tampa também segue do tipo manual, obviamente, né? Vamos lá para o nosso test drive aqui com o BYD Yuan Plus. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é sobre a direção. Como vocês podem notar, a gente tem aqui na central multimídia duas opções de direção para esse carro, o conforto e o mais esportivo. Vamos colocar aqui no conforto e a gente repara, ó, ela fica bem mais macia, tá? Bem molenguinha, fica bem leve mesmo. Você não sente assim o carro muito na sua mão. Eu prefiro andar sempre com ela no modo esportivo, onde ela fica ligeiramente mais rígida. Muda pouca coisa, mas fica menos pior, digamos assim. Eu acho que principalmente no modo Sport, né, que você tem uma condução um pouco mais ágil e tudo mais, um pouco mais rápida, acho que já poderia ter sim uma direção mais pesada. E você tem também dois modos de frenagem, o conforto e o esportivo. No esportivo ele fica um pouco mais sensível o pedal do freio, né? Quero aproveitar essa subida para falar para vocês sobre os modos de condução. Vou colocar aqui no modo Eco e reparem, pessoal, tô dando meio pedal, tá? Olha como ele desenvolve devagar. Agora eu vou colocar no modo Sport, vou dar meio pedal, ó. Repararam a diferença? Mais ou menos meio pedal, tá? No modo Eco você realmente tem que pisar bem mais para conseguir ter uma disposição um pouco maior. Estamos chegando aqui no momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? Então tá um pouquinho molhada, mas vamos descer aqui um pouco mais forte para a gente conferir como que ela se comporta. Ui! O carro dá uma balançada, ó. Meu Deus! Tudo bem que está molhado aqui, tá, pessoal? Então o carro desliza um pouco mais e essas coisas que estão fazendo barulho aqui são minhas, tá? Fiquem tranquilos, são ali do porta-luvas. Mas o que eu posso dizer? A dinâmica ela não é horrível. Perto dos outros BYD, por exemplo, os Dolphin, que tem a suspensão muito molenga, a dinâmica desse carro é bem melhor. Mas ainda é uma pegada bem confortável. Então, para quem é entusiasta, para quem quer um carro um pouquinho mais durinho, mais dinâmico, aí sim ela se torna um ponto negativo, tá? Vamos falar de altura em relação ao solo, ó. Passei aqui a 5 km por hora, mais devagar do que geralmente eu passo, porque esse carro tem somente 15 centímetros de vão livre e não está especificado se é a altura mínima ou se é o vão livre entre os eixos. Toma um pouco de cuidado, porque não que ele raspe tão facilmente, mas ele pega com uma certa facilidade. Vamos falar sobre isolamento acústico. Vou ser bem sincero aqui com vocês. Na cidade eu acho ele muito bom mesmo. Ele consegue filtrar muito bem os barulhos externos. Agora na estrada eu acho que ele entra um pouco mais de barulho de vento do que eu particularmente gostaria. Então na estrada eu posso dizer que é um isolamento acústico mediano, assim como a gente mostrou melhor no nosso vídeo de viagem. Mas na cidade é um ótimo isolamento acústico. Vamos agora aqui para o nosso teste de desempenho. Eu vou colocar aqui para a gente tentar medir o 0 a 100. Já coloquei no modo Sport, mas eu não vou desligar o controle de tração, pessoal, porque a gente já conhece os BYD e sabe que eles distracionam muito, ainda mais aqui com o piso molhado, e a gente não vai conseguir medir o 0 a 100. Vamos colocar aqui na nossa tela então de Acceleration Timer. Vamos lá, saindo. Ó, derrapou bastante. Não conseguimos medir o 0 a 100. Ele apareceu ali 0,6 segundos. E lógico que a gente não fez isso, né? Mas ele diz que o recorde aqui, ó, é 7 segundos, que inclusive é a última medida de 0 a 100. Então a gente pode imaginar que realmente fica próximo ali do 7,3 informados oficialmente pela BYD. E é um ótimo desempenho. Eu vou dar um pé fundo aqui, ó, tá no modo Sport, ó. Distracionou um pouco, mas olha como ele responde bem, pessoal. E freia relativamente bem também, tá? Agora ele acionou até o alerta ali, né? Como eu freiei um pouco mais forte. Mas mais uma pisada, ó, distracionou para variar, né? Mas responde super bem. E o que eu posso dizer de modo geral ao dirigir aqui o BYD Yuan Plus elétrico? Sendo sincero para vocês, não é um carro assim que te empolga muito ao dirigir, com exceção desse desempenho que é bem divertido, mas como eu disse, o carro não é dinâmico, tá? Ele não é voltado à esportividade.
Então, apesar de um bom desempenho, você não tem aquele prazer ao dirigir que o pessoal que é entusiasta de carro geralmente aprecia. Aqui não, ele só é um carro confortável, um pouquinho mais familiar, mas com bom desempenho. Mas como eu estava dizendo, não que o Yuan Plus seja um carro ruim de dirigir, tá? Não que ele seja irritante nesse sentido. Mas ele não é um carro voltado ao prazer ao dirigir. Ele é relativamente gostoso nesse sentido, mas pensando em um carro mais confortável, tá? Ele não é um carro que te incomoda, mas é um carro que particularmente me enjoa um pouquinho. Eu já rodei aqui, ó, quase 800 km com esse carro durante uma semana. Foram 755 até o momento, ainda vou rodar mais um pouco. Então não posso dizer que é um carro incômodo, senão nem teria rodado tudo isso. Mas falta um prazer um pouquinho maior ao dirigir, sabe? Como sempre fazemos, vamos entrar um pouco mais forte aqui nessa curva para a gente conferir um pouco de novo sobre a dinâmica deste carro. Vamos lá? Mais ou menos 60 por hora. Ui. Meu Deus do céu. Os controles seguraram ali. Nesse caso ele nem chegou a cantar pneu porque eu acelerei antes, eu não acelerei no meio da curva, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, principalmente porque pegou desnível, ó, vocês percebem que ele dá até uns trancos porque é o controle de tração entrando para tentar diminuir essa distracionada, né? Mas enfim, a dinâmica não é o principal ponto do carro, mas é bem melhor do que os Dolphin. Agora falando sobre a suspensão, vamos ver se ele faz algum barulho de acabamento. Praticamente nenhum, tá? Esse carro já está com quase 24 mil quilômetros rodados. Parece pouco, mas para uma unidade da frota de imprensa isso é bastante coisa. E mesmo assim não faz muitos barulhos de acabamento aqui dentro. Quase nenhum, na verdade. E sobre o conforto, pessoal, é o grande foco desse carro, na minha opinião, né? Ele tem uma suspensão mais molenga, inclusive em altas velocidades. A gente mostrou no vídeo de viagem que ele te passa um pouquinho de sensação de insegurança, principalmente se você pegar um desnível, que aí ele dá aquela balançada maior, né? Mas aqui na cidade ele é um carro bem gostoso pensando em conforto. Ele dá uma leve flutuada na suspensão de vez em quando, mas de novo, não é como os Dolphin, que são excessivamente molengas na suspensão traseira e ele fica 10 minutos ali flutuando. Esse aqui não, de vez em quando você percebe isso. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa o BYD Yuan Plus em 2025? De pontos positivos a gente pode citar o conforto, o desempenho, o acabamento, a lista de equipamentos, a autonomia também achei interessante e até mesmo o espaço interno em razão do segmento comparado com seus, digamos que, rivais. Pontos medianos, eu diria o sistema de som, que poderia ser um pouquinho melhor, a central multimídia, já que ela não chega a ser ruim, mas ela não tem as atualizações dos BYDs mais recentes, e também o consumo, tá? Ele não é extremamente econômico, mas também não é gastão. Ele faz uma média bem próxima ali de outros modelos 100% elétricos. Pontos negativos agora, a dinâmica, comparado com outros modelos, como por exemplo o Volvo EX30, que está numa faixa de preço parecida, aí realmente a dinâmica fica como um ponto negativo. As pinturas e cores interiores também, você tem poucas opções, e pelo menos elas são gratuitas, mas você nem tem uma cor mais normal para o interior, né? Ele é sempre essa mistura maluca. O painel de instrumentos é péssimo, ao meu ver, embora seja totalmente digital, e também o porta-malas, que é pequeno para um carro desse porte. E apesar de ter citado a lista de equipamentos como um ponto positivo, tem bastante itens aqui que eu senti falta, que são detalhes, mas eu acho que ele já poderia trazer. Por exemplo, o tilt-down, que abaixa o retrovisor direito quando você engata ré, sensor de chuva, ar-condicionado digital dual zone, banco elétrico também para o passageiro, porta-malas com abertura elétrica, o Park Assist, que é aquele sistema de estacionamento automático, e também o Apple CarPlay sem fio. Esses são os principais itens que eu senti falta, mas para entender se esse carro vale a pena ou não, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. E ele não tem nenhum que seja assim extremamente direto, mas por questão de preço a gente pode comparar com alguns modelos. Somente para um efeito de comparação, o BYD Yuan Pro custa hoje R$183 mil. Lembrando que esse aqui, 236. Você tem o Volvo EX30 Core, também elétrico, que na minha opinião é o concorrente mais próximo aqui desse carro, custa R$230 mil. Você encontra também o Jack EJS4 EV,
que custa 255, já é mais caro. O Peugeot E2008 elétrico na versão GT, que custa 260 mil reais. E o Renault Megane E-Tech, que também é elétrico, custa 280 mil reais. Lembrando que a gente considerou as versões com preços mais próximos. Mas o que a gente pode concluir de tudo isso? Eu acho que atualmente não vale a pena você comprar o Yuan Plus, pois nitidamente ele está um pouco mais defasado que os BYD mais recentes, mais atuais. E isso fica bem claro, por exemplo, na central multimídia, como eu falei para vocês, que não dá a possibilidade de atualizar o software e de receber funções que os carros mais recentes já possuem. Se você não precisa de uma autonomia maior, por exemplo, eu acho que vale mais a pena você levar para casa o Yuan Pro, que é mais bem acertado, ao meu ver, num quesito geral, né? E também é consideravelmente mais barato. Não que o Yuan Plus seja ruim, tá, pessoal? Pelo contrário, ele é muito bom. Mas, se a gente comparar com outros BYD, ele não entrega muito a mais, mas o preço é consideravelmente mais alto. Então, sinceramente, eu acho que por esse sentido não vale a pena. Compensa mais você levar um outro BYD para casa. O Song Plus, por exemplo, apesar de ser um híbrido, também tem um preço bem parecido com esse carro e é melhor em praticamente todos os sentidos. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito a todo o pessoal da BYD por terem emprestado o Yuan Plus para a gente testar aqui durante uma semana.